Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Olá, estamos aqui para mais um momento de estudo, de crescimento. Nós estamos estudando sobre mordomia, sobre a questão dos nossos bens, sobre aquilo que recebemos de Deus. E hoje nós estamos na lição de número 12. E essa lição, ela tem o título Imposto ou um ato de culto? E é o que a gente vai refletir um pouco durante esse nosso momento de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar o nosso texto básico, Provérbios 3. Provérbios 3, de 1 a 10. E eu sugiro que você, durante essa semana, estivesse estudando, lendo mais uma vez esse texto aí na sua casa, tá? Provérbios 3, versículos de números 1 a 10. E o nosso versículo-chave é o seguinte, Provérbios 3, 9. Honre o Senhor com seus bens e com as suas primícias de toda a sua renda. Então aqui a gente vai estar estudando especificamente hoje a questão do dízimo, a questão das nossas ofertas. E aí a gente tem que, quando a gente vê a Bíblia, quando a gente volta lá estudando, a gente vai ver que o culto, quando a gente tem a ideia do culto na Bíblia, sempre tem algumas coisas que estão diretamente relacionadas. Reconhecer a dignidade de Deus, que Deus é soberano, Deus é único, Deus é criador, Deus está acima de tudo e de todos. A questão do louvor, né? O culto está diretamente relacionado com a questão do louvor, né? Com dar graças, com a questão da oração. Agora, sempre que a gente vê também a questão do culto, vem logo a questão do quê? Da entrega dos dízimos, das ofertas, daquilo que a gente produz, né? Deus coloca em nossas mãos talentos, né? Bens, a gente multiplica, a gente trabalha com essas coisas aí, né? Multiplicar no sentido de produzir, de estar fazendo algo, né? É o que a gente tem que fazer, né? Sempre estar fazendo algo. E disso que a gente está produzindo, nós vamos pegar a parte, né? A primícia, o primeiro lugar, vamos entregar. É claro que nós vivemos um tempo em que os dízimos e as ofertas são profundamente questionados, né? Sempre quando a gente vê as pessoas falando, discutindo, ou as pessoas querendo atingir as igrejas, elas normalmente tocam na questão do dízimo. Mas a gente tem que ver o seguinte, que muitas vezes também esses questionamentos, eles são feitos por causa de alguns exemplos que a gente tem por aí, né? De ostentação, de dízimos que são desviados, dízimos que não são bem administrados, de pessoas que não levam uma vida, né? Não têm uma vida de acordo com a palavra de Deus. Então essas pessoas que estão aí, né? Que infelizmente são tomadas como exemplo, é que muitas vezes geram toda essa essa ideia, essa falsa ideia. Mas, então vamos ver, né, biblicamente falando, essas questões do dízimo, né? O que a Bíblia tem a falar pra gente, o que ela tá nessa conversa direta com a gente. Porque a gente sempre tem que lembrar que quando a gente faz a leitura da Bíblia, nós estamos o quê? Conversando, num profundo diálogo com Deus, né? A gente vai entendendo uma série de coisas, né? A nossa mente vai ampliando, as ideias vão abrindo, né? E também com relação ao dízimo. E quando a gente vê lá na Antiga Aliança, né? Os israelitas, eles ofereciam o quê? O fruto do trabalho deles.
Então, as ofertas que eles ofereciam eram o quê? Bois, cordeiros, bodes, pombinha, flor de farinha. E essa flor de farinha é interessante, né? Porque como eles eram agricultores, mexiam com essas questões todas, a farinha, né? Ela era feita, era socada, né? Ela era produzida no pilão. Então vinha uma farinha misturada com uma série de coisas, né? Vinha aquela farinha que hoje a gente podia dizer assim, não era processada. Então o que eles faziam com aquela farinha que eles tiravam ali do pilão? Eles passavam na peneira, tratavam e ofereciam o quê? O melhor, a flor de farinha. É interessante como vem sempre essa questão, quando a gente vê na questão da Bíblia, né? Lá desde o início, na questão da oferta, é sempre o quê? Aquilo que é melhor, né? Oferecer aquilo que é melhor. E aquilo que realmente está o quê? Uma oferta de coração, do coração da gente para Deus, né? E a gente vê lá o primeiro exemplo, o que aconteceu, né? Uma oferta que não foi dada de acordo com o coração da pessoa. Bem, e ainda nós vamos para ler um texto, né? Já que a gente está trabalhando na questão do dízimo, na questão da oferta, na questão de mandamentos, né? Nós vamos então ver Atos 20, versículo 35, a parte B desse versículo diz o seguinte: mais bem-aventurada a coisa é o quê? Dar do que receber, né? Essa ideia do que? Do cristão, né? Que a gente tem que estar sempre nessa questão do quê? Da solidariedade, né? Nessa questão da prática. Sempre em preocupar o quê? Em fazer, em oferecer, né? Do que realmente o quê? Receber. Não que a gente também não goste de receber, né? A gente gosta sim, e como é gostoso, né? Você receber as coisas. Mas a gente tem que ver assim que, em primeiro lugar, né? Feliz é o quê? Aquele que dá, né? A primeira coisa que ele faz é o quê? É dar e não se preocupa em receber. Nós vamos então lá para Abraão, no tempo de Abraão, né? Se a gente está falando em dízimo, se a gente está falando em mandamento, vamos buscar os nossos exemplos, né? E lá em Abraão, que está em Gênesis, capítulo 14, 18 a 24, a gente vê aqui Abraão fazendo o quê? Oferecendo o dízimo. De tudo que ele tinha, né? Ele estava o quê? Oferecendo ao sacerdote os bens dele, né? De tudo. E aí a gente vê relacionado ao seguinte, ele o quê? Reconhecia a soberania de Deus, reconhecia que Deus era soberano, Deus estava acima de todas as coisas, que Deus era bom com a pessoa dele, né? Porque ele reconhecia que Deus realmente estava fazendo uma boa obra na vida dele. Então, o que ele pegou? Né? Ele pegou a oferta e ofereceu ao sumo sacerdote. E agora nós vamos para um outro exemplo. Nós vamos pegar agora Jacó. E Jacó, esse exemplo de Jacó, está lá em Gênesis 28, versículos 20 a 22. Vamos ler juntos esses versículos? Acompanhe aí. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que eu faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e se eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Aqui a gente observa Jacó no momento da vida dele de muita aflição, né? Ele devia estar muito preocupado com o que estava para acontecer na vida dele. Na realidade, né, a gente vê aqui Jacó vivendo as consequências das atitudes dele. Né? A gente sabe a história de Jacó, né? Sabe lá do que ele tinha feito, a questão do irmão com o pai, todas as questões familiares. E Jacó então está no momento em que ele fala com Deus: olha só,
Se você me ajudar, se você me acompanhar, se você for comigo, Senhor, o que eu vou fazer? Né? Eu vou te louvar. Nesse local, esse local será um local de adoração, né? De reconhecimento. E te darei o quê? O dízimo, né? Então a gente percebe aqui nessa passagem da Bíblia um momento em que o homem, né, está aqui com todas as suas características, com todas as suas imperfeições, né? Porque somos imperfeitos. Mas apesar de todas as nossas imperfeições, Jacó estava em um profundo diálogo com Deus. Jacó estava conversando com Deus. E não só conversando com Deus, né? Ele estava, Senhor, ajuda-me. E se tu me ajudares, eu realmente, né, farei mais reconhecido o teu nome, né? Porque aí ele estava falando que aquele local seria um local de adoração, né? Então a gente observa, né? É interessante quando a gente vê essas passagens da Bíblia, que os homens, né? Os homens que estão aí, os nossos personagens bíblicos, profundamente humanos, né? Revelando as suas características, as suas imperfeições. Aqui, Jacó, né? A gente sabe da trajetória dele, mas acima de tudo, apesar de tudo, né? Apesar de todas as situações da vida dele, ele estava o quê? Se colocando nas mãos do Pai e pedindo a bênção, pedindo a orientação e falando o que ele iria fazer, né? Que ele realmente ia dar o quê? Ia fazer um local de adoração naquele local, ele estava ali, e ia dar o dízimo. E meus queridos, nós vamos então agora para Levíticos. Nós estamos em Levíticos, capítulo 27, versículos 30 a 34, né? Então, nessa passagem, lá em Levítico, e nós vamos daqui destacar o versículo 34, Levítico 27, 34, e diz o seguinte: estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. E aqui está deixando bem clara a questão do dízimo. Era o quê? Era um mandamento, era uma ordem. Não era algo a ser negociado, não era algo a ser questionado. Não se questiona essa questão, né? Vá e cumpra. E aí, então a gente observa aqui nesse capítulo, era uma ordem, e não só que os filhos de Deus deveriam fazer isso, mas que o dízimo era o quê? Era o sustento daquelas pessoas que estavam ali, né? Na administração, né? Tomando conta, os sacerdotes, os ministros ali do templo, porque eles tinham que viver, eles tinham que ser sustentados, eles tinham que comer, eles tinham que se vestir. Então o dízimo também era para isso. E outra coisa, que aqui deixa claro, né? Quando a gente vai lendo, que o dízimo era não só o sustento da casa, né? Ali da questão do tabernáculo, das pessoas que viviam ali, mas era destinado ao sustento das pessoas, ao sustento daquelas pessoas que não tinham, das viúvas pobres, né? E lembrando, a gente tem que lembrar aqui, que os levitas, que era aquele grupo de homens, aquele grupo de pessoas que, o quê? Era uma dedicação total, era uma dedicação exclusiva. Eles viviam ali no tabernáculo, né? Na questão do cuidado, do trato, das ofertas, da dedicação das ofertas. Então, essas pessoas que eram exclusivas, que tinham esse trabalho exclusivo, eles tinham que ser sustentados. E aí a questão do dízimo. O dízimo como sustento da casa. O dízimo como sustento da obra. Isso já está lá no início, meus queridos. Ninguém está criando essa ideia hoje, não, né? Essa ideia, esse mandamento, essa ordem, ela já vem, né? Já desde o início, desde o princípio. E agora nós vamos por um Novo Testamento, né? A gente vai trabalhar agora com o Novo Testamento. E nós vamos para Mateus 23. Esse capítulo, depois eu gostaria que você estivesse lendo aí esse capítulo na sua casa. E mais do que a questão dos dízimos e das ofertas, aqui
nesse capítulo, Jesus está falando para os escribas e para os fariseus, né? Estava questionando a questão da prática deles, né? Jesus estava aqui falando com eles, vocês sabem tudo e fazem questão de saber, fazem questão de falar, fazem questão de ostentar que são sabichões. Mas eu vou contar um negócio para vocês, né? Eu imagino Jesus, olha, vocês têm uma prática muito complicada, né? Vocês são hipócritas. O dia a dia de vocês, né? Lá no dia a dia, não é isso que é observado, não. Não é isso que é feito, não. Lá nas suas casas, nos seus lares, né? Não é bem isso que está ocorrendo, não. E aqui é interessante a gente parar e pensar como tem sido a nossa prática, né? No dia a dia, nos nossos relacionamentos, né? Na nossa fala. Realmente a gente mostra aquilo que realmente, né, a gente está falando, porque aqui Jesus está questionando profundamente isso. Vocês falam muito, vocês fazem questão de falar que são os sabichões, mas infelizmente vocês são o quê? Hipócritas, são sepulcros caiados. E Mateus 23, olha lá o que ele está dizendo. Ai de vós, escribas e fariseus, olha que palavra forte, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitais aquela. É interessante que Jesus está falando aqui com eles o seguinte, vocês dizimam, né? Tem essa preocupação de dizimar tudo. Aqui, a hortelã, o endro, o cominho. Mas vocês estão esquecendo algumas coisas. Vocês estão esquecendo o quê? O juízo, né? A misericórdia, a fé, a compaixão, né? Vocês estão esquecendo as coisas básicas. E é interessante aqui que Jesus não fala para esquecer o dízimo. Ele não está falando aqui para esquecer o dízimo, para não entregar o dízimo. Jesus está falando o seguinte, o dízimo é muito importante, é um mandamento, é lei. Mas vamos preocupar também, né? Com essas coisas que estão aí no dia a dia de vocês. Com essas coisas que estão aí presentes, a prática de vocês. Não é só chegar e entregar o dízimo, não. A prática, a vida cristã tem que estar o quê? Caminhando juntos, lado a lado. Né? É muito interessante esse capítulo Mateus 23, que aqui Jesus está falando justamente da nossa prática. Jesus está aqui justamente alertando para os nossos relacionamentos, para o nosso caminhar, para o nosso dia a dia, onde quer que estejamos. Que sejamos o quê? Uma Bíblia aberta, em que as pessoas estejam lendo através do nosso falar, do nosso agir, do nosso proceder, que a gente possa realmente estar falando de quem somos filhos, né? E não podemos, né, numa lição que a gente está falando de dízimo, de ofertas, de primícia, de prática, de mandamento, né? Nós não podemos nunca esquecer esse versículo, né? Esse versículo que está em Malaquias 3:10. Gostaria que você estivesse, né, aí na sua casa, nesse seu momento, onde quer que você esteja. Vamos falar esse versículo e vamos realmente pensar nas palavras desse versículo mais uma vez, né? Porque a leitura da Bíblia é isso. É o dia, é você lendo mais uma vez, né? Mais uma leitura. Se aquilo realmente está em quê? Está relacionado, o seu dia a dia está refletindo isso que a gente está lendo. Então vamos lá. Trazei, é uma ordem. Trazei todos os dízimos, onde? A casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Para que haja sustento na minha casa. E depois? E depois fazei prova de mim. Né? Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos,
se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para o quê? Para o recolher. E aqui é interessante que Jesus que está falando aqui o seguinte, ó, entregue o dízimo, é uma lei, é uma ordem, não tem que questionar, porque é o sustento da obra, é o sustento da casa. Agora, depois que você entregar, depois que você fizer a ordem, você vai ver as consequências, né? É o sustento da sua vida, o seu dia a dia, o seu caminhar. O seu caminhar, né? Aqui deixa bem claro, depois fazei prova de mim. Depois você vai ver que o seu caminhar, o seu sustento diário, a sua casa, as pessoas que estão ali relacionadas com você, elas serão o quê? Abençoadas. As bênçãos vão cair sobre as pessoas, né? Sobre a sua casa e sobre as pessoas. Por quê? Porque você cumpriu uma ordem. Porque você cumpriu o mandamento. Meus queridos, que realmente a gente possa fazer, observar sempre o que é dito, né? O que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala, o que ela ordena, mas acima de tudo, a gente sempre fazendo uma reflexão das nossas vidas, né? Eu estou entregando o dízimo, eu estou realmente sendo fiel, mas o meu dia a dia e a minha prática, e lá nos meus relacionamentos, como é que eu estou por onde eu estou passando, né? Por onde eu vou passando? O que as pessoas, qual é a marca que eu deixo? Qual é a marca que está ficando por aí, né? E aí, quando realmente o povo de Deus tomar conta, né? Tomar posse disso, os nossos exemplos vão ser superiores a esses exemplos negativos que estão aí. Quando realmente a gente ostentar, vamos colocar esse verbo aqui entre aspas, ostentar a Bíblia for ostentada na nossa vida, de cada cristão, de cada filho de Deus, realmente os exemplos dessas pessoas serão superiores a esses maus exemplos que estão aí, de pessoas que estão fazendo mau uso, né? Tendo uma prática, né? Uma vida cristã muito questionável, né? Mas para que isso aconteça, é importante que nós, né, como filhos de Deus, saiamos por aí o quê? Espalhando as boas sementes que tem. Inclusive nessa questão dos nossos dízimos. E no nosso momento musical, já que a gente está vivendo esse momento tão especial, né? Nós estamos aí no mês de setembro, esse mês que eu gosto de falar, um mês tão bonito. Eu gosto muito desse mês de setembro. Vamos cantar Minha Pátria para Cristo, né? Que a gente está vivendo aí esse momento de Brasil, né? Em que a gente está, o nosso Brasil, ele está nas nossas mentes. A gente está vendo as nossas cores sendo ostentadas por aí, as cores da nossa pátria. Então vamos cantar Minha Pátria para Cristo. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil.
nossa mãe gentil, por vencer seu evangelho, esta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Então, no nosso momento musical, no nosso momento de intercessão, esse momento tão importante da EBD, né, nós vamos agradecer. Eles vamos agradecer as bênçãos que temos recebido. Pare e pensa. Quantas bênçãos você já recebeu até esse mês de setembro? Então vamos dar glórias a Deus, vamos agradecer a Deus. Vamos orar pelo nosso país, pela nossa pátria. Nós temos que interceder, nós temos que clamar pela nossa pátria. Nós teremos em breve eleições e nós vamos eleger pessoas que vão estar nos representando, pessoas que vão estar aí, né, na administração, na gerência, na execução, né? E nós temos que interceder para que Deus dê sabedoria e para que façamos boas escolhas, escolhas sensatas, e que essas pessoas, né, sejam pessoas abençoadas e que tenham sabedoria. Vamos orar pela Igreja Batista das Alterosas. Essa igreja que está nesse bairro, no bairro Padre Eustáquio, né? Vamos orar pelos nossos ministérios, pelas pessoas que estão se dispondo, que estão trabalhando, pelas pessoas que estão ali, né, cumprindo com os seus afazeres, para que Deus levante novas pessoas, desperte novas pessoas, que a gente possa alcançar, né, para alcançar, fazer esse trabalho, nós precisamos realmente de novas pessoas trabalhando, de muitas pessoas trabalhando. Então vamos orar para que Deus desperte novas pessoas para o trabalho. Vamos orar pela família pastoral, pelo pastor Valquimar, pela Lídia, pela Laís, para que Deus abençoe essa família, para que seja um ministério frutífero e que no seu dia a dia essas pessoas sejam o quê? Abençoadas, acolhidas, para que sejam tratadas com carinho pelo povo de Deus. Vamos orar pelos nossos idosos, pelos enfermos, por essas pessoas que exigem um carinho especial, uma atenção especial nossa, da nossa igreja, pelas pessoas que cuidam das pessoas, né? Dos idosos e dos enfermos. Esses merecem também as nossas orações. Vamos orar pelas nossas famílias, famílias que têm passado por tantos problemas, por tantas aflições, né? Questões na área de relacionamentos, questões financeiras. Vamos interceder pelas nossas famílias. Vamos orar, meus queridos, já que nós tratamos de dízimos, tratamos de ofertas na nossa lição. Vamos orar pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas, pelas pessoas que estão ofertando, estão dizimando, e para pessoas que ainda não estão fazendo, para que elas sejam tocadas no sentido também de dizimar, né? E orar pelo nosso tesoureiro, para que Deus abençoe esse homem de Deus e a sua família. Vamos orar pelos nossos missionários, essas pessoas que fazem parte da nossa igreja, que Deus possa estar sempre abençoando essas famílias de missionários de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Missões, né? Está no coração da Igreja Batista das Alterosas. Meus queridos, tenham todos uma boa semana e que Deus realmente esteja nos abençoando. E vamos clamar pela nossa pátria. Até breve.